continuidade ao sermão textual. Amém? Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos estar dando continuidade ao sermão textual, que está dentro do grupo dos principais tipos de sermão. Sermão textual não é um sermão que nós vamos gastar muito tempo nele, visto que algumas características dele se assemelham ao sermão temático e algumas características dele se assemelham ao sermão expositivo. E lembrando, não sei em qual versão das aulas anteriores nós vamos estar, mas até o momento as que eu gravei eu não tinha encontrado ainda este livro. Este livro é a concordância bíblica que eu cheguei a falar sobre onde a gente procura pela palavra ali, chave que nós vamos estar usando, pela palavra central. Por exemplo, você vai estar querendo pregar um sermão temático sobre oração, você vem aqui na palavra oração e vai encontrar todos os textos que aparecem na Bíblia, a palavra oração. Claro que hoje temos isso nos smartphones, na pesquisa, até mesmo do Google, mas o material oficial para você que quer sentar numa mesa sem querer aí se envolver no mundo digital, no mundo virtual, para fazer uma pesquisa e também não confiando tão somente na sua cabeça. Serve também para aqueles momentos em que você pensa em um texto e você procura pela palavra aqui, ok? Por exemplo, em aulas anteriores, se não me engano, eu mencionei sobre um homem que disse assim: agora eu já posso morrer, pois eu já vi a salvação. Não lembro corretamente a forma que está escrito, vai depender da versão, mas enfim, é algo que embora eu sei que está nos evangelhos, nos primeiros momentos do evangelho, possivelmente em Lucas ali nas narrativas iniciais, mas eu poderia pesquisar aqui pela palavra morrer, se essa versão tiver usado a palavra já posso morrer. Eu acho que não está morrer, mas salvação, se eu procurar pela palavra salvação, eu vou achar esse texto, porque ele fala ali que já pode, pois os olhos viu a salvação, ou se eu procurar pela palavra olhos, eu também vou achar esse texto. Então você lembra de uma passagem, lembra ali de alguma coisa que foi mencionado na passagem, por aqui você consegue encontrar esta passagem de forma muito didática. Vou abrir para vocês verem como que é. Acredito que não vai dar para focar por causa da iluminação, que está mais para trás, mas porém, cada linha dessa é uma referência de um texto agrupado dentro de uma temática. Por que eu acabei retomando aqui essa ideia? Vamos dar continuidade lá ao texto que nós havíamos visto, para que eu fale essas duas características para vocês. A característica em que ele parece com o sermão temático e a característica em que ele parece com o sermão expositivo. Deve ser até por isso que sempre nos livros de homilética, eu só estou apenas seguindo uma ordem que, via de regra, já existe. O sermão textual ele sempre está entre o sermão temático e o sermão expositivo. Normalmente nessa ordem, temático, textual e expositivo, tá bom? Não é em ordem de importância, tá joia? Quando nós chegamos neste texto, e lembrando que eu disse para vocês que cada divisão poderia ser tratado fora do texto, por que eu vou usar esse texto para te falar essas duas coisas agora? Porque ele serve de ambos os lados. Como que este texto poderia ser trabalhado de uma forma parecida com a temática? Lembra que o texto nos dá as divisões? Então as divisões nós não vamos mexer. Sermão textual, as divisões vêm do texto, já estão aqui no texto, não vamos tocar nelas. Elas são, de certo modo, intocáveis. Fernando, eu posso mexer? Pode, mas aí deixou de ser textual. Aí ou vai ser expositivo. Digamos que você chegasse aqui e falasse: olha, eu gostei aqui, ele ensinou, hoje eu quero falar sobre ensinar a palavra de Deus. Pode ser que você lá vai pregar em cima do tema ensinar a palavra de Deus e você vai usar outros textos.
aí deixou de ser textual, vai ser temático. Você usou o texto só para chegar no tema. Espero que isso esteja claro, ok? Mas beleza. Chegamos no texto e ele é textual, ficamos num sermão textual. Como que ele seria trabalhado de uma forma parecida com o sermão temático? Esdras tinha preparado seu coração para buscar, ok? Aí você para na palavra buscar, e essa busca que é a busca da lei do Senhor, ou seja, a busca pela palavra, a busca pela verdade, e você vai buscar nas Sagradas Escrituras tudo que fala sobre buscar a palavra, sobre a procura da verdade, sobre a importância da verdade, sobre que a verdade, conhecereis a verdade vos libertará, enfim, você vai procurar em outros textos subdivisões e assunto para trabalhar esse tópico. Ou seja, na hora que você chega dentro desse tópico, você vai trabalhar dentro dele como se fosse um mini tema dentro deste sermão. Terminou este mini tema, que é buscar, que está dentro do tema de disposição do coração de Esdras, mesmo assim, agora você tratou ele de uma forma livre na Bíblia como um todo. Mas toda hora que você vai mudar de tópico, você volta para o texto base, porque é ele que fez sua estrutura. Sermão textual é o texto que fornece as divisões, não necessariamente as explicações, ok? Estou repetindo isso de diversas maneiras diferentes para que fique claro. No sermão textual você tem essa liberdade. Quando você chegar em falar em cumprir a lei do Senhor, você também pode trabalhar de forma temática, ou seja, buscando em outros textos que vão explicar ou demonstrar ou falar a importância sobre cumprir a lei do Senhor. E possivelmente você vai chegar até aquele texto que vai dizer o seguinte: não sejais apenas ouvintes, mas praticantes, ok? Seria um excelente texto. E este texto nem é do Antigo Testamento. Ok? É Tiago, se não me engano, que vai nos dizer sobre isso. Ou seja, saímos aqui de um texto do Antigo Testamento e quando vamos falar sobre cumprir, nós vamos recorrer a outros textos, inclusive textos do Novo Testamento. Ou seja, eu estou tratando esse sermão textual, cada parte dele como se fosse uma parte temática. E isso é a liberdade que o sermão textual te dá. Porém, terminei a segunda divisão, eu preciso voltar para o meu texto base, que me forneceu a estrutura, para que a igreja te acompanhe a próxima divisão que o texto forneceu. Porque a igreja está te acompanhando. A igreja viu que de fato era buscar, depois a igreja viu que de fato era cumprir, e depois a igreja vai ver com você que também ele se propôs no coração ensinar. Ou seja, ele não só buscou, ele não só viveu, e agora ele vai cumprir. Seria até interessante, né? Olha como a gente poderia trabalhar um tema aqui um pouquinho diferente, e aí já seria uma linha mais expositiva. O caminho para o verdadeiro ensino. Primeiro, você aprende, depois você vive o que aprendeu, depois você repassa ou ensina o que aprendeu e já vive. Interessante. Poderíamos trabalhar dessa forma também. Quando você olha para o texto, vai trabalhando ele, essa ideia que eu acabei de te falar, eu tive ela agora. Eu nunca tinha pensado nessa ideia. E possivelmente você já estaria até pensando em outras formas de sermão que poderia ser trabalhado com esse texto. Pode ser que você vá até pregá-lo, ok? Me marque aí no Instagram, Fernando Alves, homilética. Posta a foto aí e fala, ó, tô pregando. Amém? Mas tenha sempre liberdade, tá bom, irmãos? Pode, na medida do possível, me procurar, que eu estou à disposição também, desde que, dentro da limitação do meu tempo, obviamente. Eu não vou sacrificar minha família, nem meu ministério, embora isso faz parte do meu ministério, mas existem limitações. Eu não sei a que proporção vamos chegar, mas à medida do possível eu estou à disposição dos irmãos para servi-los da melhor maneira, ok? Terminamos a segunda divisão, vamos para a terceira divisão, que é ensinar,
e eu posso trabalhá-la de maneira temática, assim como eu já disse. Ou seja, aqui você pode falar sobre o ensinar, o pregar, aí você pode até falar sobre dar aula na EBD, sobre o ministério da pregação, sobre o chamado do evangelista. Você pode usar outros textos, textos de pessoas que evangelizavam, Paulo pregando, ensinando e edificando as igrejas, os apóstolos. Você pode trazer aquele texto de Timóteo, insta a tempo, ou pregue a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno ou não. Então, no sermão textual, você tem essa liberdade, ok? Essa é a maior diferença que ele tem do sermão expositivo, porque vai ser confuso. Este sermão, que é o textual, o texto te dá as divisões. Depois que você retirou as divisões e o tema do texto, você tem liberdade para viajar dentro das escrituras. Não é viajar dentro da sua cabeça, não. Tá bom? Nós estamos fazendo um curso focado nas escrituras, na palavra de Deus. Tá joia? Na palavra de Deus. Tá aqui, ó. Texto sagrado, tá bom? Na palavra de Deus que nós estamos focados. Tá joia? Temos um livro que possivelmente não vai estar com essa cor de capa, que isso aqui foi um primeiro teste de impressão que eu fiz. Temos, mas o nosso foco não é o livro. O nosso foco é a palavra de Deus. O livro vai só te ajudar, mas quem vai suprir seu ministério é a palavra de Deus. Esse material, por exemplo, possivelmente eu vou conseguir fornecer para vocês de forma digital de alguma maneira, vai ser útil, mas não vai suprir sua necessidade. Quem supre sua necessidade é a palavra, é Deus, é o Espírito Santo. Este curso não está aqui para substituir o Espírito Santo, não está aqui para substituir Deus, muito pelo contrário. É para te mostrar que nós devemos ser submissos ao Espírito Santo, submissos a Deus, à vontade dele, ok? Muito pelo contrário, quem achou que aqui estaria livre de orar, de buscar, de trabalhar, não. Essa onda aí de sermão pronto não é comigo, tá joia? Por favor. Agora, a outra característica que faz ele parecer com um sermão expositivo. E neste caso, se isso acontecer e você falar, não, eu preguei foi um sermão expositivo, não existe questionamento. Beleza, você diz que é expositivo. Qual que é? Quando você olha para este texto, por mais que ele seja textual, porque ele está te dando as divisões em um pequeno pedaço de texto, em um único versículo, inclusive, e ele, por mais que te deu as divisões e é pequeno, você vai ficar neste texto e só vai explicar à luz deste texto e do contexto deste texto. É textual do mesmo jeito, mas está parecido com o sermão expositivo. Muito parecido. Porque você está tratando essas divisões de uma forma mais expositiva, você está mais concentrado no texto. Tudo que você fala aqui tem a ver com o contexto de Esdras, tudo que você fala aqui tem a ver com o contexto daquela época de cumprir a lei, como que era ensinar naquela época, o que representava buscar naquele tempo, o que seriam os estatutos e as ordenanças, como que Israel, o povo de Israel recebia e ensinava, como que era visto Esdras naquele tempo, naquela época, pelas pessoas. Se você fizer isso, você ficou só no texto e tratou ele de forma expositiva, mesmo ele sendo textual, aí nós temos quase que... Desculpa. Aí nós temos quase que um empate. É quase que você vai decidir se ele é expositivo ou se ele é temático, tá bom? Ou se ele é textual, perdão. Ok? Só para esclarecer até agora, as maiores diferenças entre ele e o temático, que é o que nós já vimos. O temático neste texto, você só iria pegar um tema, um único tema. Ok? Fernando, o tema poderia ser à disposição do coração de Esdras? Não, porque as divisões seriam essas e aí não daria certo. Mas, por exemplo, você pode ler este texto e não querer falar sobre essas coisas. Você pode ler esse texto e falar, uau, Esdras buscou o Senhor. Eu quero pregar nessa noite sobre a busca incessante a Deus. E você vai falar disso, exemplos de homens que buscaram a Deus, e Esdras é um exemplo.
Talvez você vai falar de outros exemplos, ou de outros acontecimentos, ou de outras passagens. Aí é temático. Você usou do texto só o tema. Ou talvez você olha, não. Gente, Esdras cumpriu. Aí você chega, amados irmãos, este texto apresenta algumas decisões que Esdras colocou no seu coração diante de Deus e que muito agradou o Senhor. E uma dessas decisões foi cumprir a lei do Senhor. E nessa noite eu quero focar neste tema, eu quero trabalhar esse tema à luz da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus como um todo, ok? À luz da palavra de Deus como um todo. Não é à luz do texto. Se você falar que é à luz do texto, você está falando para a igreja, nós vamos só destrinchar esse texto. Quando você diz, nós vamos estudar o tema cumprir à luz da palavra, você está dizendo o seguinte, com base na Bíblia inteira. Não estou preso a esse texto, eu estou preso na palavra inteira, de Gênesis a Apocalipse. É assim que você diz. Você diz, à luz da palavra é temático. À luz do texto é expositivo, ok? Ah, Fernando, mas você não falou à luz do texto é textual. É porque o textual fornece a estrutura. E aí você vai ter duas decisões depois que tem a estrutura. Ficar nele de forma mais temática, como eu já acabei de explicar recente, e você pode viajar por outros textos, ou ficar só nele, tratando ele de forma mais expositiva. Aí você poderia falar à luz do texto. Como não sei qual a opção que você vai escolher, por isso que eu não disse à luz do textual. À luz do texto no sermão textual, que vai depender aí da sua decisão de qual caminho vai tomar, tá bom? Vou mostrar apenas mais um exemplo para que eu te diga e saia deste texto agora e não te gere confusão na mente. Vou te mostrar mais um texto e vou te dizer uma outra característica para ficar aí claro na sua cabeça quando que é sermão textual ou não, quando que você vai se decidir pelo textual ou não, tá bom? Vai ser agora. Amém? O texto já está aqui, Hebreus 13:8, e agora nós vamos passar para uma opção onde você vai entender agora, não que este texto seja diferente dos demais, mas é porque agora apagamos a tela, voltamos aqui limpos do zero, e você agora já tem referência aí de 3 textos com esse, exemplificando um sermão textual, para que você veja umas características. Então está aqui um texto de Hebreus 13:8 que diz, Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Veja que este texto está dizendo que Cristo é o mesmo e está te dizendo de 3 tempos diferentes, ou de 3 eras diferentes. A era passada, a era presente e a era futura. Ok? Isso é importante. Se você chegou neste texto e quer pregar neste texto, aí, só voltando para você repensar aí a opção do temático. Se você chegar neste texto e for pregar o sermão temático, qual vai ser seu tema? Jesus Cristo. Ok? E você vai procurar nas Sagradas Escrituras outros textos que falam de Jesus Cristo. Mas tudo bem. Você chegou neste texto e fala, uau, que texto profundo, pequeno em tamanho, grande em profundidade. Eu quero ficar neste texto. Se você decidiu ficar neste texto, olha só o que vai acontecer. Automaticamente, este texto está te levando a falar sobre que Jesus é o mesmo, ou seja, sobre a imutabilidade, ou sobre algo nesse aspecto. O texto está te fornecendo essa ideia de que Jesus é o mesmo. Ou aqui, embora aqui está por último, mas você poderia falar a eternidade de Cristo. Ou seja, ou sobre as eras de Cristo. Ou a atuação de Jesus em toda a era da existência humana. Aí vai depender da sua
criatividade da sua vontade diante do texto. Mas o que nós não podemos negar de forma alguma é que este texto está nos apresentando aqui 3 divisões em ordem cronológica. Olha só, nós temos aqui a divisão ontem, nós temos aqui a divisão hoje e nós temos aqui a divisão eternamente. Se o pincel ficou fraco, vou grifar de novo para você. Ontem, hoje e eternamente. Ok? Então, ontem, hoje e eternamente. Se você decidir ficar neste texto, ele está te sugerindo um sermão textual em que você tem ali já as divisões. Então, poderia ser os tempos de atuação de Jesus, ou a eternidade de Cristo, ou as eras do Cordeiro. Eu gosto desse tema, as eras do Cordeiro, mas aí vai depender da sua forma de trabalhar, tá bom? Por que eu falo isso? Mas aí já é mais voltado no texto de João. João, ele é alguém que vê o Cordeiro antes da criação do mundo, ele tem a oportunidade de ver o Cordeiro presente e ele ainda tem a oportunidade de ver o Cordeiro como quem há de vir, ok? Nas visões celestiais. Então, eu acho muito interessante essas revelações que João teve uma oportunidade de ter de forma sobrenatural. Mas, enfim, aqui, Jesus Cristo é o mesmo. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a imutabilidade de Cristo, ou a preexistência de Jesus. Nessa noite nós vamos ver as 3 eras de Cristo, as 3 eras de atuação de Cristo. Vamos pegar esse tempo, 3 eras de Cristo, ok? Então aqui eu estou dizendo 3 eras porque o texto está me apresentando as 3 eras. Então seria era passada, era presente. Eu espero estar escrevendo essa palavra era certo, mas eu acho que é isso mesmo. E a era futura. Então essas seriam minhas divisões, ok? Apresentadas pelo texto. Qual tipo de sermão textual é este? Vamos ver se você lembra. Tem o natural e tem o por inferência. Este foi por inferência. Está escrito passada no texto? Não está, mas infere-se que ontem era passada. Está escrito era presente? Não está escrito, mas infere-se que hoje é a era presente. Não está escrito futura, mas entende-se que eternamente, um aspecto do texto aqui é o que está por vir, era futura, ok? E como seria um sermão deste tipo? Seria um sermão que na era passada você vai falar como que Jesus era o prometido, como que ele era anunciado, como que ele era anunciado pelos profetas, como que ele era esperado como Messias, como as pessoas ansiavam por ver Cristo. Enfim, essa é a era passada. Essa é a era do Antigo Testamento, ok? E a era presente? A era presente é esta era que eu e você está vivendo. Então é a era que nós temos comunhão com Deus, que nós podemos dialogar com o nosso Deus, nós podemos adorar ao nosso Senhor, nós podemos e somos e temos que ser moldados, edificados, trabalhados pelo Espírito Santo, que foi enviado por Cristo e que atua por meio de Cristo em nós. Enfim, é a era presente. Você vai trabalhar sobre toda a influência da palavra, sobre todo o poder de Jesus de fazer, de operar milagres, de operar transformação, de operar salvação. Talvez a era presente aqui seja a divisão que você mais vai trabalhar. Aí o que você vai dizer? Mas Jesus, ele não só fez tudo isso no passado. Jesus não só está fazendo tantas coisas maravilhosas em nossas vidas no presente, mas ainda
tem uma era futura, extraordinária da parte de Deus, nos aguardando e nos esperando. Esta é a era futura, onde se cumprirá todas as promessas de Deus em nossas vidas, onde não haverá mais lágrimas, nem tristeza, nem angústia, nem dor. Porque é certa esta promessa. O Senhor virá nos buscar. Nós vamos morar com o Senhor. E é por isso que nós pregamos. Essa é a verdade do Evangelho. Porque ela é uma verdade para mim, ela é uma verdade para você, e ela precisa ser uma verdade para quem nos ouve. Em nome de Jesus, nós vamos viver tudo que o Senhor nos prometeu. E que nós que somos pregadores, e vocês pregadoras também, que assim como Paulo tinha medo de ser achado de forma indigna, porque nós que pregamos também temos que estar na posição de não ser envergonhados, de não ser achados indignos. Temos que ser obreiros aprovados. Amém? Vou te dar mais um exemplo e vou te dizer mais dois benefícios para o sermão temático para a sua vida e vamos encerrar, tá bom? Aqui está um texto de Paulo a Timóteo, texto 2 Timóteo 4:2, que diz o seguinte: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Meu Deus! Quantas divisões tem aqui? Você vai ter que escolher aqui dentro da organização do tema quais divisões usaria, viu? Porque, prega a palavra, pode ser que seja uma divisão. A tempo, outra divisão. Fora de tempo, outra divisão. Admoesta, outra divisão. Repreende, é outra. Exorta, é outra. Com longanimidade e ensino. Lógico que longanimidade e ensino está dando característica que essas formas, e pregar a palavra é o nosso tema, ok? Então, aqui o tema tem a ver com pregação da palavra, e aqui está dizendo como deve ser e em que tempo deve ser. Se o meu tema for em qual tempo pregar a palavra de Deus, eu tenho duas divisões: a tempo e fora de tempo. Agora, se eu for querer dizer sobre como pregar a palavra de Deus à luz de 2 Timóteo 4:2. Bom, então a palavra ela precisa admoestar, ela precisa repreender e ela precisa exortar. Porém, tudo isso de uma forma longânima e de uma forma ensinada, ou seja, não é uma forma imposta, é uma forma de fazer discípulos. Não é uma forma como a igreja usou numa era mais antiga, de obrigar as pessoas a se converterem. Não é nessa forma, mas é uma forma de ensino, ok? Veja que este texto te deu divisões, te deu até possibilidades de temas diferentes. Poderia ser aqui também como deve ser o ensino da palavra de Deus. E você poderia pegar só essa ideia de longanimidade e de ensino, e trabalhar só esses dois tópicos. Perceba que só aqui eu te falei 3 formas diferentes de trabalhar esse sermão. Vou até te falar mais uma. Vamos supor, lições sobre a pregação da palavra à luz deste texto, em termos de divisões. Primeiro, devemos pregar a palavra. Primeira lição que nós aprendemos com este texto, a primeira verdade é que nós devemos pregar a palavra. Isso é um ensinamento, isso é um mandamento. Segunda lição que aprendemos é que não importa o tempo. Aí eu juntei essas duas dentro da mesma lição, dentro do mesmo tópico, ok? Vocês querem anotar, né? Então vamos lá. Primeira lição. Usei aqui lição, mas é porque é a primeira que me veio à mente, tá? Pregar a palavra. Segunda lição. Quando pregar? Até esqueci a outra forma que eu tinha falado, tá bom? Não importa o tempo, poderia ser uma outra forma de falar. A terceira lição poderia ser como pregar.
Ok? Aqui eu já dividi de uma forma diferente. Só para vocês verem como que em alguns casos nós podemos organizar a estrutura de maneira bem diversa, tá joia? Agora olha só como ficaria legal, porque dessa forma que eu fiz, eu agrupei os assuntos e por isso eu já teria algumas subdivisões da minha divisão principal. Pregar a palavra eu não tenho subdivisão, mas quando pregar, aí eu tenho duas divisões. A primeira é a tempo, ou seja, no tempo oportuno, vamos dizer assim, um tempo bom, e fora de tempo. Tempo que não é tão oportuno. Eu acho que tem traduções que vai dizer em tempo oportuno ou não oportuno. Tem algumas versões que eu acho que vai usar esse termo. E a terceira aqui é como pregar. Então, como mudou o assunto. Como é admoestando, repreendendo, exortando, de forma longânima e ensinando. Ou seja, quais as características que essa pregação deve ter? Não é uma pregação coach, não é uma pregação só de oba-oba, muito pelo contrário, é uma pregação que tem que admoestar. Por mais que as pessoas não queiram ser admoestadas, a palavra ela confronta, ela trabalha o caráter, ela trabalha a vida. E também ela precisa repreender, nós precisamos ser repreendidos dos nossos atos, das nossas falhas, das nossas más decisões e por aí vai, ok? Aqui eu trabalhei de uma forma mais agrupada, poderia ter diversas maneiras, isso foi apenas para te exemplificar. E as duas coisas que eu deixei por último quando que você vai ficar no sermão textual? Quando eu já falei, vou repetir essa eu vou repetir. Quando o texto te levar a isso, quando você chega no texto e fala, opa, o texto já me deu o esboço e eu vou usar esse esboço que o texto me deu. Se o texto já te deu o esboço e você quer ficar neste esboço, é textual. Então o texto te levou para isso, ok? Você chegou no texto, opa, o esboço está pronto, eu vou pregar desse jeito. Sermão textual. Quando quiser pregar sem esboço. Quando você quiser pregar sem esboço, uma maneira de se fazer isso é um sermão textual. Por quê? Porque o esboço está no texto. Você não vai esquecer que o primeiro tópico é ontem, que o segundo tópico é hoje, que o terceiro tópico é eternamente. Ou se você estiver falando de eras, você não vai esquecer de falar da era passada, nem da era presente, nem da era futura. Ok? Então, isso ajuda você a pregar sem esboço. Existem outros sermões que te ajudam a pregar sem esboço? Existe. Sermão biográfico e o sermão expositivo, narrativo. Porém, deles nós ainda vamos falar mais para frente. Mas o textual tem essa característica também. E uma outra vantagem que pode te levar a escolher um sermão como esse é quando quiser ter um sermão pronto a todo tempo. Que é isso? Você está passeando, viajando de férias, está na praia, está visitando seus parentes, não está com Bíblia, não está com papel, não está com anotação, mas você já preparou um sermão. Seja este aqui de Esdras, principalmente esse aqui que tem mais informação. Um desse aqui daria para estar guardadinho aí no seu coração e na sua mente. E você está pronto ali para, caso alguém te chame, você fala, opa, me empresta uma Bíblia? E você só tem que lembrar do texto, e se você não lembrar, você pode até procurar pela pesquisa onde que está o texto, porque você só precisa achar o texto. Na hora que você achar o texto, suas divisões estão no texto. Então, você não vai precisar procurar no e-mail seu esboço, ou tentar montar um esboço, isso considerando que você estudou, que você preparou, que este sermão está na sua mente, no seu coração. Não caia no golpe de querer achar textos propensos a sermão textuais e pregá-los sem preparação, sem preparo prévio. Não é sobre isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Não caia nessa armadilha. Não caia na armadilha de pregar sem preparo, de achar que a palavra de Deus não merece o seu tempo. Inclusive, falando de tempo, eu escutei uma frase
que é o seguinte, e eu te levo a meditar nela. Não lembro a frase, mas é o seguinte: calcule o tempo de todas as pessoas que estão te ouvindo, pelo tempo que estão te ouvindo. Vou te ensinar a fazer esse cálculo. Digamos que você está pregando para poucas pessoas, 10 pessoas, e você pregou meia hora. Se você pegar 10 pessoas, cada uma gastando meia hora te ouvindo, elas te ouviram 10 vezes 3, vai dar 30, seria 30 horas se fosse uma hora, como 30 minutos é meia hora, 15 horas. Ou seja, aquelas pessoas gastaram 15 horas te ouvindo. A pergunta é, você gastou 15 horas se preparando? Não que você tenha que exagerar. Talvez você consiga preparar com menos. Mas a questão é por que você não pode perder seu tempo preparando e as pessoas podem perder o tempo te ouvindo? Imagina você que está na igreja que é 200 pessoas que vai te ouvir num sermão de 1 hora. São 200 horas, entre aspas, perdido. Não é perdido, porque a palavra de Deus ela transforma e edifica. Mas as pessoas vão gastar 200 horas te ouvindo. E você quer gastar só 20 minutos preparando? Você acha certo? Você acha justo? Você acha que é perda de tempo você se preparar? Não, irmãos, nós temos que nos preparar. Mas vai ter momentos que você vai precisar usar um preparo que você já teve no passado. Por isso que eu digo que é muito importante você ter um contato pleno com a palavra de Deus, leia a Bíblia sempre, leia a Bíblia toda, porque quando você precisar preparar um sermão de emergência, vai facilitar. Na hora que você chega no texto, busca, você já lembra de um outro texto que alguém buscou, e que alguém cumpriu, e que alguém ensinou, e você já vai lembrar o que eram os estatutos e as ordenanças no Antigo Testamento, mas como que hoje é tratado no Novo Testamento. Você já tem essa bagagem. Lógico que você tem um tempo, você vai sentar, organizar, estudar mais, receber mais. Porque quem cessa de receber, cessa de ensinar. Quem cessa de aprender, cessa de ensinar, ok? Então, se você ensina, se você prega, você está transmitindo. De graça recebemos, de graça damos. Primeiro, nós recebemos. Se eu não receber do Senhor, eu não tenho nada para dar. Por isso que Paulo diz, primeiro recebi do Senhor. Nós temos que receber de Deus, nós temos que receber da palavra de Deus, e assim nós vamos ter o que dar, o que ofertar para as pessoas. O que nos doar. Porque se não recebemos, nada temos. E se nada temos, nada somos. A palavra só tem poder se for recebida de Deus e se for originada da palavra. Amém? Vamos orar? Tô nervoso não, tá bom? Senhor nosso Deus, eu te peço, Pai, por esta vida que está até aqui, por este homem, por essa mulher. Eu sei, Deus, como às vezes é difícil a correria da vida, o tempo, o ministério, a família. Ó Senhor, mas que o Senhor supra nossas necessidades. Cuide, ó Deus, nos ajude a cuidar das demandas da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. Guarda os nossos filhos, ó Deus, de todos que têm filhos. Guarda nossas famílias. Nossos pais, de quem ainda tem pai, como eu tenho, louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, converte aqueles familiares nossos que ainda não são convertidos. Pai, nos usa como instrumentos de bênçãos na mão do Senhor, que nós possamos edificar vidas, transformar vidas, ó Pai, que por meio de nossas vidas, homens e mulheres de Deus se convertam, mudem, sejam transformados para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. E até a próxima aula, se Deus quiser.